A vida de quem só joga AAA só vai piorar. Estamos aqui hoje para um react no canal do TVPH, um cara que eu admiro muito aí no Antro Gamer hoje em dia, um dos poucos caras que eu acompanho, assim, não é diretamente. E é um cara que tem umas opiniões muito fortes sobre a questão de game, eu acho muito da hora as opiniões dele. Vamos reagir a esse vídeo, vamos ver do que se trata e vamos ver do que ele tá falando. Vambora. Porque ele tinha uma. Eu tava assistindo a um vídeo sobre Battlefield 6 e depois que eu terminei, eu desci pra ler os comentários. E um comentário em particular me chamou a atenção, porque ele tinha uma tonelada de respostas, muito mais do que qualquer outro comentário naquele vídeo, e ele tava lá pra cima porque o próprio youtuber tinha respondido a esse comentário. O comentário dizia o seguinte, com essas palavras: finalmente, o primeiro jogo bom de 2025 chegou. E eu fiquei, não é possível. E diga-se de passagem, era em um canal bom, não era em nenhum antro de... Cara, tipo assim, mano, é uma frase assim que deixa em aberto muitas questões, né? A gente tem que olhar a questão do cara, né? Às vezes é o primeiro jogo bom do ano pra ele, às vezes é um cara que tava esperando ali o BF lançar, mano, é um cara que, né, já acompanha a franquia há muitos anos, então pra ele é o primeiro jogo bom do ano, tá ligado? Então é a questão pra ele. Claro que teve muitos outros jogos maravilhosos que lançaram esse ano, mano. E eu acho que, mano, eu acho que pegou um pouco na ferida da galera, né? Porque, tipo, ele falou que tinha muitos comentários e tudo mais. Provavelmente a galera não gostou. Obviamente que teve outros jogos bons, mas às vezes é só um jogo bom pro cara, tá ligado? Pra aquela pessoa em específico. maluco, nada disso, era um canal legal. E eu falei, cara, não é possível que essa pessoa tá falando sério. Eu cliquei nas respostas ali, ele tava discutindo com algumas pessoas e ele Padrão tava de falando internet. sério. Ele tava falando 100% sério, inclusive pra sustentar isso, ele fala, pô, eu até gostei do Monster Hunter Wilds, mas a versão de PC tava muito mal otimizada e o jogo não teve atualizações legais o suficiente. Então, assim, essa era a real impressão desse cara. A de que Battlefield 6 é o primeiro jogo bom de 2025. Isso me fez lembrar que existe todo um canto da internet de gamers que... Mas às vezes, cara, é igual eu falei, novamente eu vou entrar nesse argumento, porque, mano, às vezes é o primeiro jogo bom pro cara, às vezes ele só joga jogo multiplayer, entendeu? A gente tem que entender que dentro do mundo gamer, assim, mano, a gente tem várias vertentes, várias bolhas, tá ligado? Às vezes, pra bolha que o cara tá, às vezes é o primeiro jogo bom do ano pra ele, entendeu, mano? Ou pras pessoas que estão dentro da bolha dele, entendeu? Isso aqui, pelo visto, o pessoal não gostou muito, não, cara. só jogam jogo AAA. São aquelas Pode ser pessoas que também. você vê em todo chat de evento digital falando, pô, mostra logo um jogo de Isso é verdade. pai, mano. Para de mostrar esses joguinho indie com gráfico do Super Pô, isso é Nintendo. pai E demais. obviamente, a minha primeira reação depois de ver que o cara tava falando sério foi fazer uma careta. Mas depois eu tentei me colocar no lugar de uma pessoa que consome videogames dessa maneira e eu percebi que ele meio que tá certo. A coisa tá bem ruim pra quem só joga jogo AAA. É, isso E é hoje eu verdade. tenho só uma coisa pra dizer pra essas pessoas aí. Se você acha que tá ruim agora, se prepara, porque só vai piorar. Vou trazer aqui uma pequena janela para os bastidores de como funciona a produção de conteúdo aqui no TVPH. Essa semana teve um dia que eu me organizei para ter um bloco de 2 horas em que o meu único objetivo era jogar jogos para produzir conteúdo. Então tem uma tonelada de jogo que tá instalado no meu Caraca, computador, mano, nos meus joguei consoles maneiro. aqui, que são jogos sobre os quais eu quero criar conteúdo nas próximas semanas. Da hora, Aí eu da hora. separei esse tempo para finalmente conseguir dar uma olhada neles. Só que aí eu sentei aqui na frente do meu computador, abri o Steam e fiquei uns 10 minutos parado, Olhando. pensando, cara, o que eu quero jogar? A crise do PC Gamer Tem aí, ó. muito jogo, eu não sei, o que eu quero fazer agora? E eu Exatamente. não consegui decidir, cara. Eu fiquei literalmente paralisado aqui. O cara passa mais tempo buscando o que vai jogar do que jogando, mano. É igual quando tu vai almoçar ou jantar, tá ligado? Tu senta pra ver um filme ou uma série, não sei, mano. Tu passa mais tempo escolhendo o filme e a série do que propriamente assistindo, tá ligado, mano? Se tu não tiver muito tempo, às vezes o teu tempo de almoço acabou, da janta acabou, tá ligado? E tu não decidiu o que tu vai assistir. A gente entende pegar, pelo menos eu te entendo. Eu acabei passando essas 2 horas aí lendo mangá, porque meu psicológico fraco não aguentou fazer a escolha. E pelos comentários que eu vejo no TVPH especificamente, as pessoas que assistem aos vídeos aqui muito provavelmente estão em uma situação parecida com essa. Não necessariamente de ter vários jogos disponíveis pra jogar e não saber o que fazer, mas pelo menos de, cara, qual jogo eu compro? Tem muita coisa disponível em todas as plataformas pra onde eu vou, incluindo coisa free to play, cara. Acabou de sair, por exemplo, o Battle Royale de Battlefield 6, que parece muito legal.
Onde Muito que eu bom, vou muito bom, encaixar muito isso bom, na muito minha bom. vida, cara? Eu só tenho 24 horas por dia. E talvez algumas pessoas estejam imaginando que esse vídeo aqui tá caminhando pra um lado de criticar a pessoa que só joga jogo AAA. Mas eu não queria fazer isso aqui não, cara. Na verdade, esse vídeo não é uma crítica, é um convite. Venha pro nosso lado, cara. Tem muito jogo bom Pra quem saindo. não Tem jogo converteu bom os demais caras. saindo. É literalmente mais do que dá pra jogar. É só expandir um pouquinho os horizontes. Não, isso Eu é não gosto verdade. muito de entrar nesse papo de quem gosta de verdade de videogame, porque isso aí, pra pular pro elitismo, é bem rápido, né? Mas eu Muito realmente não rápido. sei se dá pra dizer que uma pessoa gosta de verdade de videogame se ela olha pra pixel art e tem uma reação de desgosto. Só que o que eu Ah, penso pô, sobre o pixel gosto art é muito bom, cara. Pô, pixel art mano. O nome já diz, né, velho? Pô, é muito bom, cara. O joguinho pixel art é muito maravilhoso, cara. dessas pessoas não vem ao caso, o vídeo não é sobre isso. O fato é, se você só joga jogo AAA, se você se recusa a expandir os seus horizontes, daqui a pouco você vai começar a passar sede, cara. Vai Talvez mesmo. você já esteja passando sede agora. Só que é um cenário em que você tá passando sede, você tá num deserto ali passando. Talvez, cara, às vezes a conversa foi pra outro rumo aqui, mas eu acredito que o cara no comentário ele não quis dizer isso, né? Vou bater na tecla novamente que o cara no comentário, às vezes, o primeiro jogo do bom dono pra ele, pra aquele cara em específico, tá ligado? Às vezes ele tava esperando, é um fã da franquia de muito tempo, entendeu? Não dizendo que os outros jogos são ruins, né? De maneira nenhuma, mas é bom pra ele, né? O que é bom pra ele pode ser que não seja bom pra outras pessoas. A gente tem que analisar esse ponto também. E nesse ponto que o PHL tá entrando, mano, é muito interessante porque, mano, cada vez mais a gente vai vendo, né, Triple A's saindo com mais dificuldade e quando saem com, mano, muito, tipo, muito bugados ou, tipo, sabe, uma série de problemas, enfim. A gente tá, né, a gente vai vendo, né, mano, a gente chegou num ponto que a gente espera o jogo sair, ver na análise, ver as coisas que tem no jogo pra depois pensar em comprar, porque é um investimento, hoje em dia, mano, é um investimento grande. É questão de jogo pô, tu comprar um jogo e se decepcionar é muito ruim, cara. Sede, e do lado tem um oásis que você se recusa a adentrar. De fato, 2025, assim como foi 2024, é um ano em que a gente não teve títulos gigantes. Não teve um Baldur's Gate 3, não teve um The Witcher 3, não teve um GTA que poderia ter saído, mas foi adiado pro ano que vem. E a questão é que isso não é mais a exceção. Isso daqui pra frente, cada vez mais, vai ser a regra. Nem todo ano vai ter jogo gigante, vai passar um tempo ali que talvez tenha 3, 4 anos em sequência que não tenha um único jogo gigante Já que pensou? vai abraçar todo mundo. Ano que vem a gente sabe que vai ter GTA, em algum momento vai sair The Witcher 4, que vai sanar também essa necessidade. Mas no meio disso, cara, você não vai encontrar mais jogos dessa escala pra todo lado. Documentos que foram divulgados como parte do processo da compra da Activision por parte da Microsoft revelaram que custa entre 500 e 700 milhões de dólares pra Mano, criar é um jogo da muito- série Call of Duty, é que é um muito dinheiro dinheiro, que não velho. dá pra você investir de brincadeira. Mano, mas olha só, mas engraçado, tipo assim, isso aí, tá, a gente tá entendendo, a gente entende, mas, pô, mano, isso aí eles não podem, a Microsoft e a Activision não podem reclamar muito disso aí não, porque todo ano eles lançam jogo, mano. Acredito eu, pelo menos um ano atrás, mais ou menos 2 anos atrás, todo ano eles lançavam um jogo diferente, um código diferente. Eu acredito ainda que esteja nessa janela de lançamento ainda, tá ligado? Então, pra eles, não é coçar o bolso, eles não estão, nesse quesito, eles estão lançando muito jogo ainda, em comparação a outras empresas e outras franquias, é claro, eles estão lançando muito jogo, mano. Isso é o orçamento do Avengers Endgame, cara. É muita, muita, muita É grana. muita grana. Então você Muita só vai grana. investir esse dinheiro aí em um projeto que você tem certeza que vai Que vai dar dar certo. certo. Que tem uma fórmula que é o mais perto possível de garantia de sucesso. Que é o Battlefield 6. Eu tô com umas 5 horas no Battlefield 6, tô jogando. Tá legal, o jogo é super competente e tal. Mas quando você para pra pensar, cara, não tem nada de novo ali. É basicamente a fórmula de Battlefield bem feita, com Exato. mapas melhores, com É o feijão com arroz perfeito, mano. É basicamente isso. Porque não tem, cara. Parando pra pensar no que ele falou aqui, não tem lógica o cara. Mano, e parando pra pensar, entrando no quesito de Battlefield, a EA já, mano, a EA já apostou demais pra querer apostar armas mais mais. legais, com Entendeu? A EA já apostou muito, ela já perdeu muito pra perder mais, entendeu? Mano, eu falei até com uns amigos meus, cara. Eu sou fã pra caramba de Battlefield 6, do Battlefield da franquia Battlefield, né, no caso. Tem todos eles, menos o Hardline, que não pode ser comprado mais, mas enfim, o restante eu tenho quase todos. E, cara, mano, era a última atacada, velho. Se a EA erra com esse jogo aqui, acabou, mano. Acabou, velho. Não tem mais, mano. O fracasso que foi o 2042 não tem mais, não tinha o que fazer mais, tá ligado, mano?
uma interface que faz sentido, que são coisas que não estavam presentes nos últimos títulos Battlefield, e que dessa vez eles acertaram na execução, mas não é um jogo que tá propondo uma fórmula de gameplay nova. É o feijão com arroz, é o feijão com arroz. Só que bem feito, que bem feito, é exato. uma coisa que tá acontecendo com vários dos lançamentos AAA recentes, que você é o feijão com arroz bem feitinho, é muito bom, né? Não empolgou você em 2025, mas eles estão lá, só que eles não estão te empolgando porque eles não propõem nada de novo. Então esses jogos meio que passam despercebidos. E além da questão do dinheiro que é necessário pra você botar um jogo desses no mundo, ainda tem a questão do tempo, da mão de obra. Criar um jogo como Battlefield 6 hoje é uma tarefa pra milhares de pessoas ao longo de pelo menos, chutando baixo, meia década. A gente nem precisa sair do Battlefield pra exemplificar como isso tá acontecendo. Vamos pegar, por exemplo, o Battlefield 3, que é o último grande jogo da série antes do 6, que é amado por todo mundo, né? A galera gosta do Battlefield 1, mas não é por todo mundo. Battlefield 3 acho que foi o auge de popularidade dessa franquia. O Battlefield 3 saiu 1 ano depois de seu predecessor e 2 anos antes de seu sucessor, e ele foi desenvolvido por um único estúdio. A DICE. Já o Battlefield 6, que chega 4 anos depois de seu antecessor, foi desenvolvido pelo Battlefield Studios, que a princípio você olha e pensa, pô, é um estúdio, né? Só que aí você vai ler a linha fina. Na verdade, o Battlefield Studios é um esforço colaborativo entre a DICE, sim, mas também a Ripple Effect Studios, a Criterion Games, a Motive Studio, a Ridgeline Games e o time de liderança do Vince Zampella, que a EA precisou tirar da Respawn Entertainment pra colocar nesse projeto. Foi meia década de produção, envolvendo basicamente todos os estúdios da Electronic Arts pra entregar um jogo cujo principal ponto de venda é: olha, a gente é bom que nem o Battlefield 3. As nossas mecânicas são um estilo clássico, da época que vocês gostavam da franquia. Mas olha só, mano, eu entendo essa questão, mas é o feijão com arroz que vende, cara, e é o que é o que a comunidade havia pedindo, ó, há muito tempo, cara, muito tempo. Mano, a EA perdeu com... Mano, a EA acabou com Planta vs Zumbi. Quem lembra do Planta vs Zumbi, mano? Quem lembra do Planta vs Zumbi? Foram tentar inovar, acabaram, destruíram a franquia, mano. Nem tem mais resquício de vão fazer, se não vão, mano, destruir a franquia. E era uma franquia de sucesso deles também, cara. Não tão grande quanto o Battlefield, mas era grande, cara. Acabaram com a franquia, por quê? Foram tentar inovar, foram tentar ir no que tava dando certo, que na época era o Overwatch, entendeu? Na época que o Overwatch deu certo, eles cresceram o olhão e falaram, não, vamos ter o nosso Overwatch aqui, cara. Foi o que aconteceu, Plants vs Zombies Battle for Neighborville, um cocô, um lixo. Todo mundo esperando um GW3, que era o que todo mundo queria, era o feijão com arroz bem feito, com mais mapas, com mais personagens, com história diferente, mesmo que genérico, mas uma historinha ali. Mas não, tinham que... Não, cresceu o olho, não, e o Overwatch, não, a gente é Overwatch. Por quê? Porque, tecnicamente, o Overwatch deu certo, então pra eles era pra dar certo, entendeu? Então... Mano, igual eu falei, o Battlefield, ele tinha que ser do jeito que ele é, porque eles não poderiam arriscar, cara. É muito arriscado. É muito dinheiro, mano. O 2042 foi um fracasso, cara. Foi um fracasso. Total. Resposta de um bom feijão com arroz, 700 mil pessoas no lançamento, meu amigo. Aonde? 700 mil pessoas simultâneas jogando um jogo AAA, full price, um jogo pago. Entendeu? O resultado é isso aí, pô. Não tem jeito. Que loucura, cara. E de novo, isso daqui pra frente é a regra, não a exceção. A Naughty Dog, que é um dos estúdios mais prestigiosos que existem neste nível de produção na indústria dos games, na geração PlayStation 3 desenvolveu 4 jogos inteiramente separados ali, sendo que 2 deles eram franquias inéditas. Na geração Play 4 eles entregaram 3 sequências, e na geração Play 5 até agora eles não entregaram absolutamente nada de inédito. E tudo indica que o Intergalactic, que é o jogo que eles têm anunciado aí, vai sair lá pra 2027, então no fim da geração. Eles vão basicamente ter passado uma geração inteira pra desenvolver um único jogo inédito. Enquanto que nos tempos do Play 3, 20 anos atrás, eles pegavam 4 jogos nesse mesmo intervalo de tempo. E tudo isso só vai piorar. Não adianta empresas como a Nvidia, AMD, Epic Games trabalharem em todas essas ferramentas aí, engines, path tracing, seja lá mais o que aí, que facilita a vida dos desenvolvedores, se a cobrança continua a crescer. Tanto a cobrança por dinheiro, por retorno,
mas também a cobrança pelo lado dos fãs, por gráficos. Galera pega lá a imagem do Ghost of Yotei e viraliza no Twitter reclamando que, nossa, olha que absurdo, a protagonista entra na água e não sai molhada. Isso que é um videogame 2025! E aí, pra satisfazer esses desejos progressivamente mais fúteis dessa galera, o custo do desenvolvimento dos jogos vai ficando exponencialmente mais caro. E quanto mais caro fica o custo do desenvolvimento dos jogos, menos criativos esses jogos vão poder ser, porque custa caro fazer um jogo em 8K em que a protagonista fica molhada quando ela sai do rio ali, cara. Então você vai pagar cada vez mais caro por jogos que demoram mais tempo pra sair e que são menos interessantes. E aí a pessoa vai lá no comentário tá revoltado, do YouTube mano, e fala que é bem Battlefield isso, cara. 6 é o primeiro jogo bom de 2025. Que é um comentário que revela uma infelicidade. Essa pessoa tá sofrendo, ela tá triste, ela passou basicamente 10 meses esperando um jogo bom. Por favor, um jogo bom! Cadê? E a resposta tá ali do lado. É só ela jogar jogo indie com gráfico de Super Nintendo. Um dos meus jogos favoritos de 2025 é um simulador de Google, em que você usa um computador dos anos 90 pra tentar montar a árvore genealógica de uma família inteira. É fantástico. Eu joguei por umas 20 horas, o jogo custou R$60, me diverti o tempo inteiro. Muito bom. E ele não tem protagonista que sai da água molhada. Inclusive, ele nem tem água. É, cara. Então, se você é um gamer que só joga AAA, aceite o convite. Venha pro lado das pessoas que entendem que valor de produção não é qualidade. Valor de produção não significa diversão. Inclusive, ultimamente, é meio que o contrário disso, Muito né? contrário. Jogo bom não falta. É só querer jogar. E era isso que eu tinha pra dizer aqui hoje. Muito obrigado por acompanhar o TVPH. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e entrar em apoia.c/tvph pra ajudar a financiar diretamente o trabalho. Um beijo pra todos vocês e até a próxima. Bom, valeu, PH. Tamo junto, irmão. Cara, mano, foi muito bom. Na moral, cara. Cara, é aquele negócio que a gente tá falando, né, mano? A régua só vai subindo cada vez mais. As pessoas vão ficando cada vez mais exigentes. Algumas exigências eu até acho desnecessário. Né? Até criticaram o Battlefield Redsec aí por alguns motivos também que não tem nada a ver por não ser igual a COD. Então, mano, é umas paradas, mano, que se tu for parar pra ler, se tu for parar pra pensar, tu fala, mano, não tem sentido nenhum, tá ligado? Não tem sentido. Mas é isso, mano. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima, tamo junto e é nóis!